Mistério revelado. Você já ouviu falar de um texto tão poderoso que filósofos, alquimistas e místicos acreditavam conter o segredo da criação do universo? Um texto curto, escrito em linhas enigmáticas, que atravessou séculos e influenciou desde as tradições ocultistas até cientistas da era moderna. Esse texto é a Tábua de Esmeralda, atribuída a uma das figuras mais misteriosas da história, Hermes Trismegisto. Hoje, você vai descobrir não só o conteúdo oculto dessa tábua, mas como aplicar sua sabedoria no seu dia a dia, para transformar sua visão de mundo, principalmente, sua própria vida. Antes de mergulharmos nesse enigma, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontrará vídeos que exploram as maiores sabedorias da história da humanidade e como elas podem mudar sua realidade. Hermes Trismegisto revela o enigma oculto da Tábua de Esmeralda. Agora, respire fundo e imagine o seguinte. Você encontra um manuscrito milenar, escondido em um templo antigo. Suas palavras dizem: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa é a frase mais famosa da Tábua de Esmeralda. Mas o que ela realmente significa? A origem misteriosa. Historicamente, não temos uma versão original em pedra ou em esmeralda. O primeiro registro aparece em textos árabes medievais, por volta do século VIII. Mais tarde, no Renascimento, alquimistas como Paracelso e Isaac Newton estudaram e traduziram a tábua, acreditando que ela guardava os segredos da alquimia e da transformação espiritual, atribuída a Hermes Trismegisto, um personagem que une o deus egípcio Toto e o deus grego Hermes. A Tábua de Esmeralda é considerada a essência da filosofia hermética. O enigma da frase. O que está em cima é como o que está embaixo. Essa frase é um convite à percepção da unidade do universo. O macrocosmo, o cosmos, as estrelas, o divino, está conectado ao microcosmo, o ser humano, o coração, a mente. Se entendemos o que acontece dentro de nós, podemos compreender o que acontece fora. Se mudamos nossa mente e nosso coração, mudamos nossa realidade. Exemplo prático. Imagine alguém vivendo em constante ansiedade. Dentro dela, o microcosmo está turbulento. Isso se reflete em suas relações, no trabalho, até na saúde. Agora, quando essa pessoa aprende a cultivar paz interior, meditação, autoconhecimento, inteligência emocional, o reflexo externo também muda. É o princípio hermético da correspondência em ação. A sabedoria oculta. Os estudiosos acreditavam que a tábua não falava apenas de espiritualidade, mas também de ciências ocultas e da própria alquimia. Enquanto os alquimistas buscavam transformar chumbo em ouro, Hermes nos ensinava que a verdadeira alquimia é transformar o ser humano bruto em um ser desperto. Essa é a chave para entender por que esse texto curto influenciou tantos pensadores ao longo da história. O mistério da Tábua de Esmeralda, entre o mito e a história. Seu conteúdo é breve, mas suas camadas de significado parecem infinitas. Se a Tábua de Esmeralda é considerada um dos textos mais enigmáticos da história da humanidade, isso não é por acaso. Alguns pesquisadores afirmam que tudo o que conhecemos como hermetismo, alquimia e filosofia oculta nasceu a partir desse pequeno texto atribuído a Hermes Trismegisto. Mas o que torna essa tábua tão especial, ao mesmo tempo, tão misteriosa? Primeiro, precisamos entender um detalhe crucial.
A tábua de esmeralda nunca foi encontrada fisicamente. O que existe são cópias, traduções e versões que surgiram em diferentes épocas da história, especialmente no mundo árabe medieval e na Europa renascentista. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que a tábua realmente existiu, ou seria apenas um símbolo criado para transmitir sabedoria? A beleza está justamente aí. Mesmo sem provas arqueológicas de sua existência, o impacto de suas palavras foi tão grande que influenciou séculos de pensamento filosófico e espiritual. O enigma da tábua de esmeralda está em sua capacidade de transcender a necessidade de comprovação física, tornando-se uma espécie de manuscrito eterno, que se renova cada vez que alguém o interpreta. A origem das palavras, um mistério em si. A primeira versão conhecida da tábua de esmeralda aparece em textos árabes entre os séculos VI e VIII. Esses escritos foram traduzidos para o latim e se espalharam pela Europa medieval. Filósofos, cientistas e alquimistas a estudaram intensamente. Um detalhe curioso é que muitos acreditavam que suas frases não eram literais, mas sim códigos simbólicos destinados a esconder verdades profundas do olhar de pessoas despreparadas. Por exemplo, a famosa frase "o que está em cima é como o que está embaixo" foi interpretada de maneiras muito diferentes ao longo dos séculos. Para os alquimistas, significava que os processos da natureza e do cosmos se refletiam no corpo humano e na matéria bruta que eles trabalhavam. Para místicos e espiritualistas, a frase é uma chave para entender a conexão entre espírito e matéria, céu e terra, divino e humano. Entre ciência e espiritualidade. Imagine um cientista medieval, trancado em um laboratório improvisado, tentando transformar chumbo em ouro. Agora imagine, ao mesmo tempo, um monge lendo o mesmo texto da tábua de esmeralda em sua cela, tentando compreender como ele poderia alcançar a iluminação espiritual. Ambos, mesmo sem perceber, estavam interpretando o mesmo enigma a partir de ângulos diferentes. Esse é o poder da tábua. Ela não oferece respostas prontas, mas provoca reflexões que podem levar a descobertas tanto científicas quanto espirituais. Em certo sentido, Hermes Trismegisto não entregou um manual, mas sim um mapa. E cada leitor precisa aprender a decifrar os símbolos de acordo com sua própria jornada. O papel do silêncio E do segredo. Outra questão fascinante sobre a tábua de esmeralda é a maneira como ela foi mantida em segredo durante séculos. Muitos acreditavam que apenas os iniciados poderiam compreender seu verdadeiro significado. Isso fez com que a tábua fosse vista como um texto sagrado e perigoso ao mesmo tempo. A ideia de que certos conhecimentos não podem ser entregues a qualquer pessoa sempre gerou polêmica. Mas pense comigo. Em uma época em que ciência e religião estavam entrelaçadas em constante conflito, não é de se estranhar que textos com ideias tão revolucionárias precisassem ser velados. Hoje, no entanto, esse segredo se tornou um convite. Qualquer um de nós pode mergulhar nas frases da tábua de esmeralda e tirar dali reflexões para a vida prática. Por exemplo, se o que está em cima é como o que está embaixo, como essa ideia se manifesta no seu cotidiano? Pode ser no simples fato de que sua vida externa reflete muito do que você cultiva internamente, ou que suas emoções moldam sua realidade, assim como os astros moldam os ciclos da natureza. O enigma como espelho. Aqui chegamos a um ponto-chave. A tábua de esmeralda não é apenas um texto para ser lido. Ela funciona como um espelho. O que você vê nela depende de quem você é, do estágio da sua vida, da sua visão de mundo.
Um exemplo prático. Uma pessoa em busca de sucesso material pode interpretar a tábua como um manual simbólico para atrair riqueza. Já alguém mergulhado em crises existenciais pode enxergar nela um convite para buscar equilíbrio interior. E é exatamente por isso que a tábua nunca envelhece. Ela se renova a cada olhar, a cada geração, a cada busca individual. O desafio da interpretação. Uma das maiores armadilhas ao estudar a tábua de esmeralda é cair no erro de acreditar que ela possui um único significado, definitivo. Essa obsessão por respostas absolutas é justamente o oposto do que Hermes Trismegisto parece propor. O verdadeiro enigma é o processo de interpretação. É como tentar decifrar um poema. Você pode estudar a métrica, a rima, o contexto histórico, mas, no fim, o que importa é como aquelas palavras ecoam dentro de você. A tábua de esmeralda é poesia filosófica pura. Ela não pede para ser explicada, mas para ser vivida. Filosofia prática. Como aplicar hoje? Mas vamos descer da teoria e trazer isso para o mundo prático. Como a tábua de esmeralda pode impactar sua vida hoje? Pense novamente na frase: o que está em cima é como o que está embaixo. Em termos simples, isso pode ser entendido como: seu mundo interior reflete no seu mundo exterior. Logo, se você vive em constante caos interno, dificilmente encontrará paz nas circunstâncias externas. Outra frase atribuída à tábua fala sobre separar o sutil do denso, com grande habilidade. Traduzindo para a vida moderna: saber diferenciar o que é essencial do que é superficial. Quantas vezes você já se perdeu em preocupações que, no fundo, não importavam tanto? Hermes parece nos convidar a olhar além da confusão, a separar o que realmente tem valor do que é apenas ruído. Uma ponte entre tempos. Por fim, precisamos reconhecer a genialidade do enigma. A tábua de esmeralda sobreviveu ao tempo porque ela fala a todos os tempos. O que Hermes Trismegisto deixou não foi apenas uma mensagem, mas uma ponte entre mundos: o mundo antigo e o moderno, o visível e o invisível, o racional e o espiritual. Cada vez que alguém lê suas palavras, essa ponte é atravessada novamente. E talvez esse seja o verdadeiro milagre do como ele próprio descreve: a capacidade de conectar extremos em uma unidade maior. Os segredos filosóficos da tábua de esmeralda e suas aplicações modernas. Quando pensamos na tábua de esmeralda, muitas vezes a imaginamos como um objeto mítico, escondido em algum templo antigo ou enterrado no deserto egípcio. Mas o verdadeiro poder dela não está em sua existência física, e sim em sua sabedoria imortal. Hermes Trismegisto, seja ele um personagem real ou simbólico, deixou ali sementes de filosofia que continuam florescendo até hoje. A pergunta que precisamos responder agora é: quais são os segredos filosóficos da tábua e como eles podem transformar nossa vida? 1. O que está em cima é como o que está embaixo. Talvez a frase mais famosa da tábua de esmeralda. Ela não é apenas um provérbio bonito, mas uma verdadeira chave de interpretação da realidade. No nível cósmico, significa que as leis que regem o universo também se manifestam na vida humana. O macrocosmo, as estrelas, os planetas, a criação, reflete no microcosmo, o ser humano, a célula, o átomo. Mas o que isso significa para você, no mundo de hoje? Quero um exemplo prático.
Se você passa os dias se alimentando de informações tóxicas, de notícias negativas, de comparações destrutivas nas redes sociais, isso vai inevitavelmente se refletir no seu mundo de baixo, ou seja, na sua vida interna. Ansiedade, falta de clareza, perda de energia. Por outro lado, quando você cultiva pensamentos elevados, busca conhecimento que inspira e pratica atitudes de bondade, cria harmonia dentro de si, e o reflexo aparece no seu mundo externo. É o mesmo princípio funcionando em camadas diferentes. Hermes não estava apenas descrevendo uma lei do cosmos. Ele estava oferecendo um manual de equilíbrio pessoal. 2. Tudo é um. Outro segredo poderoso da tábua é a noção de unidade. Hermes falava do milagre do um, mostrando que toda a diversidade que enxergamos, céu e terra, luz e sombra, espírito e matéria, é, na essência, apenas uma coisa. No mundo moderno, isso pode soar como pura filosofia, mas pense comigo. Quantos conflitos pessoais, sociais e até políticos nascem da ilusão de separação, quando acreditamos que somos totalmente diferentes do outro, que estamos desconectados, surge o egoísmo, a competição destrutiva e a falta de empatia. A tábua nos lembra que existe uma interconexão invisível. Assim como uma árvore precisa do solo, da água e do sol para existir, nós precisamos uns dos outros e do planeta para prosperar. Esse simples entendimento pode transformar a forma como você encara relacionamentos, trabalho e até mesmo desafios pessoais. No fundo, Hermes estava dizendo: o universo não é fragmentado, e você faz parte dessa totalidade. 3. A arte da transmutação. Se existe uma palavra que resume a essência da tábua de esmeralda, essa palavra é transmutação. Os alquimistas medievais interpretaram isso como a tentativa literal de transformar chumbo em ouro. Mas Hermes estava apontando para algo muito mais profundo: a capacidade de transformar estados de consciência. No mundo atual, isso significa aprender a transmutar sentimentos e situações negativas em aprendizados e crescimento. Exemplo prático: você enfrenta uma demissão no trabalho. A primeira reação natural é o medo, a raiva, a frustração. Mas, a partir do olhar hermético, essa é uma oportunidade de transmutação, de transformar a dor em motivação, de buscar uma nova direção mais alinhada ao seu propósito. A tábua ensina que o verdadeiro ouro não é material, mas sim espiritual e mental. O ouro é a clareza, a sabedoria, a consciência expandida. 4. Separar o sutil do denso. Hermes também nos convida a separar o sutil do denso com grande habilidade. Essa é uma metáfora brilhante que pode ser aplicada no dia a dia. Quantas vezes você se perde em discussões inúteis, em preocupações pequenas ou em distrações que roubam seu tempo? Separar o sutil do denso é ter a sabedoria de identificar o que realmente importa. Exemplo prático: no seu trabalho, talvez você gaste energia com tarefas que não trazem impacto real, enquanto negligencia projetos que poderiam transformar sua carreira. Na vida pessoal, pode estar preso a ressentimentos passados, em vez de investir em relações que realmente nutrem sua alma. O ensinamento de Hermes é quase um chamado minimalista. Elimine o excesso e valorize a essência. 5. A busca pelo equilíbrio. Outro aspecto presente na tábua é a ideia de equilíbrio entre opostos: quente e frio, seco e úmido, luz e trevas. Isso ecoa diretamente no conceito hermético de polaridade, que afirma que tudo existe em pares,
e que o segredo da sabedoria é encontrar o ponto de harmonia entre eles. Na prática, significa não se deixar dominar por extremos. Exemplo: na busca pelo sucesso, algumas pessoas sacrificam totalmente sua saúde ou seus relacionamentos. Já outras abrem mão de sonhos importantes por medo do fracasso. Hermes nos lembra que o verdadeiro poder está no equilíbrio, não no excesso. Aplicar isso hoje é aprender a viver com consciência, entendendo que cada área da vida precisa de atenção. O trabalho não pode engolir sua vida pessoal. A espiritualidade não pode ser desculpa para negligenciar responsabilidades. O equilíbrio é o ouro da existência. 6. O convite à autotransformação. Um dos pontos mais revolucionários da tábua é que ela não fala de adoração a deuses externos, nem de submissão a autoridades. Ela fala sobre autotransformação. Hermes Trismegisto coloca nas mãos de cada pessoa a chave do seu próprio crescimento. Isso é extremamente poderoso no mundo de hoje, onde tantas pessoas ainda esperam soluções mágicas externas, do governo, de gurus, de fórmulas prontas. A mensagem de Hermes é clara: o poder de transformação está dentro de você. Exemplo prático: se você deseja mudar sua realidade financeira, espiritual ou emocional, a primeira transformação precisa acontecer no seu interior. Seus hábitos, pensamentos e atitudes são o verdadeiro laboratório alquímico. 7. Um enigma que se renova. O mais fascinante da Tábua de Esmeralda é que ela nunca se esgota. A cada leitura, um novo significado surge. Isso acontece porque ela é um texto vivo, moldado pela consciência de quem a lê. É como olhar para um lago. Em dias diferentes, a água reflete imagens diferentes do céu. O texto é o mesmo, mas o reflexo muda conforme o observador. Esse é o segredo da sua eternidade. A Tábua de Esmeralda não é apenas um artefato filosófico antigo. É um espelho da alma humana, que se atualiza cada vez que alguém ousa mergulhar em suas palavras. Se pararmos para pensar, a Tábua de Esmeralda é menos um texto para ser estudado e mais uma experiência para ser vivida. Hermes Trismegisto nos convida a olhar para a vida com olhos mais atentos, a buscar harmonia entre extremos, a transformar dor em sabedoria e a enxergar a unidade por trás da diversidade. Em um mundo que insiste em nos dividir, essa mensagem é mais urgente do que nunca. Talvez o verdadeiro enigma oculto da tábua não seja o que ela diz, mas o que ela desperta dentro de você. A influência da Tábua de Esmeralda ao longo da história. Se até aqui exploramos a filosofia da Tábua de Esmeralda e sua aplicação pessoal, agora é hora de entender algo ainda mais fascinante: o impacto histórico desse pequeno texto sobre algumas das maiores mentes da humanidade. A tábua não foi apenas lida por místicos escondidos em templos secretos. Ela atravessou os séculos, influenciou alquimistas, cientistas e filósofos, ajudando a moldar a base do pensamento ocidental e do desenvolvimento científico. Afinal, o que faz um texto com tão poucas linhas ecoar durante milhares de anos? A resposta está no seu poder de síntese e na profundidade de suas metáforas. A alquimia medieval e o ouro espiritual. 1. A alquimia medieval e o ouro espiritual. Na Idade Média, alquimistas como Paracelso e Roger Bacon viam a Tábua de Esmeralda como um manual da grande obra alquímica. Muitos acreditavam que ela trazia a fórmula para transformar metais vis em ouro. Mas, para os verdadeiros iniciados, o ouro nunca foi apenas material. Era o símbolo da transformação interior. Imagine um alquimista em seu laboratório medieval,
cercado de vidros, fornalhas e livros. Ele não estava apenas tentando criar riqueza material. Ele via em cada experiência química um reflexo de sua própria alma em busca de purificação. O chumbo representava os instintos primitivos, a escuridão interna. O ouro simbolizava a consciência elevada, a iluminação espiritual. A tábua de esmeralda fornecia o mapa para essa jornada. Separar o sutil do denso, unir o que estava separado, buscar o equilíbrio entre opostos. 2. A ponte para a ciência moderna. O que poucos sabem é que a tábua de esmeralda também teve influência direta no nascimento da ciência moderna. Isaac Newton, o pai da física clássica, traduziu a tábua para o latim em 1680. Para ele, não era apenas um texto místico, mas uma chave para compreender a ordem natural do universo. Newton via nas palavras de Hermes um reflexo da harmonia cósmica que depois ele expressaria em suas leis do movimento e da gravitação universal. Esse detalhe é impressionante. O homem que mudou para sempre a ciência estudava profundamente textos herméticos. Isso mostra que, para Newton e muitos de seus contemporâneos, ciência e espiritualidade não eram inimigas, mas complementares. 3. A filosofia renascentista. Durante o Renascimento, a Europa viveu um renascimento do hermetismo. Filósofos como Marcílio Ficino e Giordano Bruno mergulharam nos textos atribuídos a Hermes Trismegisto. Eles acreditavam que esses escritos continham a sabedoria primordial, anterior até mesmo às tradições gregas. Giordano Bruno, por exemplo, inspirado por essa visão hermética, defendia que o universo era infinito e que existiam múltiplos mundos habitados. Essa ideia, revolucionária para o século XVI, o colocou em conflito com a Igreja. Ele acabou condenado à fogueira, mas sua coragem foi sustentada por uma visão inspirada nos princípios herméticos. A tábua de esmeralda, com sua ideia de unidade e correspondência entre macrocosmo e microcosmo, oferecia o fundamento filosófico para pensar além dos limites impostos pela época. 4. O eco nos movimentos esotéricos. Com o passar dos séculos, a tábua continuou a inspirar. No século XIX e início do XX, sociedades esotéricas como a Ordem Hermética da Aurora Dourada e a Sociedade Teosófica viam nela um texto sagrado. Para esses grupos, a tábua não era apenas filosofia, mas uma prática espiritual de autotransformação. É nesse contexto que surge o livro Kybalion, publicado em 1908 por autores anônimos que se autodenominaram os Três Iniciados. Embora não seja uma tradução literal da tábua, o Kybalion apresenta os 7 princípios herméticos, inspirados diretamente no espírito da tábua. Essa obra popularizou os ensinamentos herméticos para o público moderno, traduzindo conceitos antigos em linguagem acessível. Até hoje, muitos livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal e espiritualidade são descendentes diretos desse renascimento hermético. 5. Influência na psicologia e no desenvolvimento pessoal. Você sabia que até a psicologia moderna carrega traços do pensamento hermético? Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, estudou profundamente a alquimia e os textos herméticos. Para Jung, a alquimia não era apenas uma protoquímica, mas uma linguagem simbólica da psique. Ele via no processo alquímico transformar chumbo em ouro, um paralelo com o processo terapêutico. Transformar traumas e sombras internas em autoconhecimento e integração. Essa visão conecta diretamente a tábua de esmeralda com práticas modernas de psicologia, mostrando que o texto não é apenas uma relíquia antiga, mas um guia para compreender o funcionamento da mente humana.
6. Aplicações no mundo atual. Agora, pensem como tudo isso ressoa hoje. Vivemos em um mundo saturado de informação, mas carente de sabedoria. A Tábua de Esmeralda nos lembra que conhecimento verdadeiro é aquele que transforma a vida prática. Exemplo: a frase separar o sutil do denso pode inspirar um empreendedor moderno a distinguir entre distrações e o que realmente gera valor em seu negócio. A noção de como em cima, assim embaixo pode guiar um terapeuta a enxergar que os desequilíbrios emocionais de uma pessoa refletem também em seu corpo físico. A tábua é como um código atemporal que pode ser decifrado em qualquer época e aplicado a qualquer contexto. 7. Um texto que não morre. O mais impressionante é que a Tábua de Esmeralda nunca desapareceu. Mesmo em períodos de perseguição religiosa, quando livros eram queimados e ideias eram censuradas, de alguma forma ela sempre ressurgia. É como se o próprio texto tivesse uma energia de preservação, uma missão de atravessar o tempo para continuar inspirando novas gerações. Hoje, na era digital, ele chega a milhões de pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar de Hermes Trismegisto. Isso mostra que o enigma oculto ainda está vivo, pulsando, esperando para ser redescoberto. Quando olhamos para a história, percebemos que a Tábua de Esmeralda é como um rio subterrâneo, silencioso, mas sempre presente, alimentando diferentes épocas com sua água de sabedoria. Dos alquimistas aos cientistas, dos filósofos aos psicólogos modernos, todos beberam dessa fonte. E a pergunta que fica para você é: como você vai aplicar esses segredos hoje? No seu próprio caminho. Como viver os ensinamentos da Tábua de Esmeralda hoje? Chegamos ao ponto mais importante. Entender que a Tábua de Esmeralda não é apenas um artefato da antiguidade, nem um enigma reservado a iniciados em sociedades secretas. Ela é um manual de vida, um guia prático que pode transformar completamente sua forma de viver, trabalhar e se relacionar. Se até aqui vimos sua filosofia, sua influência histórica e sua profundidade, agora vamos trazer tudo isso para a realidade atual, mostrando como você pode viver esses princípios no cotidiano. O que está em cima é como o que está embaixo. A frase mais famosa da tábua pode ser aplicada em pequenas atitudes diárias. Exemplo prático: se você deseja ordem e clareza na sua vida, comece pelo seu ambiente. Um quarto bagunçado, uma mesa de trabalho desorganizada, refletem a mente confusa. Quando você organiza o espaço ao seu redor, isso impacta diretamente sua clareza mental. Da mesma forma, quando cultiva pensamentos positivos e construtivos, esses se manifestam em suas ações, moldando sua realidade externa. Hermes nos lembra que a mudança interior e a exterior são inseparáveis. A arte da transmutação. Transmutar é transformar energia negativa em força criativa. Exemplo prático: pense em uma crítica recebida no trabalho. A reação comum é sentir raiva ou frustração. Mas, sob a ótica hermética, você pode transmutar isso em motivação para melhorar e crescer. Outro exemplo: ao invés de se prender a uma decepção amorosa, você pode transformar essa experiência em autoconhecimento, percebendo padrões que precisam ser superados. Isso é alquimia aplicada à vida real. Transformar chumbo emocional em ouro de sabedoria. Separar o sutil do denso. Em um mundo cheio de distrações, separar o sutil do denso é fundamental. Exemplo prático: você pode passar horas rolando uma rede social, absorvendo informações que não trazem valor, ou pode usar o mesmo tempo para estudar, refletir, meditar.
Uma escolha alimenta sua mente com densidade desnecessária, a outra fortalece sua consciência com o que é essencial. Hermes nos ensina a filtrar, a identificar o que é realmente importante. Isso vale tanto para o trabalho quanto para as relações pessoais. Viver em equilíbrio. O princípio de polaridade da tábua mostra que tudo possui dois lados. Saber equilibrar esses polos é sabedoria prática. Exemplo prático. Você pode buscar o sucesso profissional sem sacrificar completamente sua vida familiar. Pode investir em espiritualidade sem abandonar suas responsabilidades materiais. O segredo é não cair nos extremos. Hermes mostra que o verdadeiro poder está em conciliar opostos e viver em harmonia. Unidade e interconexão. Vivemos numa sociedade marcada pela competição e pela separação. A tábua, porém, lembra que tudo é parte do um. Exemplo prático. Ao invés de ver colegas de trabalho como rivais, veja-os como aliados na construção de um projeto maior. No convívio familiar, ao invés de focar nas diferenças, reconheça que todos estão conectados pelo mesmo fio invisível de amor e interdependência. Essa mudança de visão dissolve conflitos e abre espaço para relacionamentos mais profundos e significativos. O poder do silêncio e da reflexão. Um detalhe muitas vezes esquecido é que a tábua não entrega respostas prontas. Ela fala em enigmas, em símbolos, exigindo do leitor reflexão. Aplicação prática. Reserve alguns minutos por dia para refletir sobre suas ações, pensamentos e escolhas. Esse hábito simples de introspecção pode ser a chave para perceber padrões que antes passavam despercebidos. Assim, você se torna um observador da sua própria vida, capaz de transformá-la conscientemente. O laboratório interior. Hermes nos mostra que o verdadeiro laboratório alquímico não está fora, mas dentro. Seu corpo, sua mente e seu espírito são o forno, os reagentes e os instrumentos de transformação. Exemplo prático. Um hábito nocivo, como a procrastinação, pode ser visto como chumbo que precisa ser trabalhado. Com disciplina e foco, você o transmuta em produtividade e clareza. Da mesma forma, emoções negativas como inveja ou rancor podem ser reconhecidas e transformadas em inspiração e compaixão. Esse é o trabalho diário de um alquimista moderno. Não manipular metais, mas lapidar a si mesmo. O enigma pessoal. A tábua de esmeralda permanece enigmática porque cada pessoa a interpreta de forma única. Para alguns, é um texto científico velado. Para outros, um manual espiritual. Para muitos, uma obra de filosofia prática. O ponto é, qual será o seu enigma? O que a tábua desperta em você? Talvez a coragem de mudar algo que vinha adiando. Talvez a clareza de propósito. Talvez a lembrança de que você faz parte de algo muito maior. Essa é a grandeza do texto. Ele não se limita a oferecer respostas universais. Ele provoca perguntas pessoais, adaptadas ao caminho de cada indivíduo. O convite final. Chegamos ao fim deste mergulho no enigma oculto da tábua de esmeralda. O que Hermes Trismegisto nos deixou não foi apenas um conjunto de frases poéticas, mas um chamado à transformação real. Ele nos convida a sermos alquimistas da própria vida, a transmutar dor em sabedoria, desequilíbrio em harmonia, separação em unidade. E no fundo, a mensagem é clara. O ouro que tanto buscamos está dentro de nós. A tábua não é apenas um texto antigo. É um espelho que nos mostra o que podemos nos tornar.
Se este vídeo despertou em você reflexões, se fez você perceber que pode ser o alquimista do seu próprio destino, então este é o momento de agir. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também precisa conhecer o enigma da Tábua de Esmeralda. Porque quanto mais pessoas acessarem essa sabedoria, mais estaremos colaborando para um mundo consciente, equilibrado e conectado. O próximo alquimista pode estar dentro de você, mas também pode ser alguém que você inspire com esse simples gesto de compartilhar. O segredo foi revelado. Agora, a decisão está em suas mãos.